Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vocês que também não são do sétimo ano e estão aqui para assistir esta videoaula, beleza? Tranquilidade? Então pessoal, hoje nós iremos falar de um assunto e eu quero a atenção de vocês porque esse vídeo é um pouquinho diferente. Pelo seguinte, ele vai ter essa parte aqui que é totalmente original, voltada para vocês, e vai ter uma parte que já foi gravada para uma outra videoaula, para uma videoaula do sexto ano, porque os conteúdos eles batem, eles são iguais. Então, essa parte eu tô falando com vocês, é uma espécie de react sem aparecer minha cara reagindo, mas eu vou poder pontuar algumas questões agora, né, no início, vou pontuá-las e durante o vídeo, né, durante essa gravação, eu posso voltar fazendo algumas recomendações, algumas pontuações ou não, mas prestem atenção. Agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Os povos pré-colombianos. Bem, pessoal, essa é a explicação que eu quero deixar com vocês antes, né, da gente continuar na sequência da nossa videoaula. Porque os povos pré-colombianos é como eram chamados os povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Só para relembrar a vocês que a gente estava falando da expansão marítima e durante essa expansão marítima o navegador genovês Cristóvão Colombo foi patrocinado pelo Estado espanhol, pelos Estado moderno espanhol da Espanha, e ele teve a brilhante ideia de dar a volta ao mundo para chegar até o Oriente, para chegar até as Índias, para conquistar as especiarias. Porém, ele não sabia que no meio do caminho havia um continente. Que continente era esse? Era o continente americano. E dentro desse continente existiam e viviam alguns povos. Alguns deles viviam em aldeias, outros em cidades-estados e outros viviam em impérios. Ou seja, esses povos eles tinham umas sociedades complexas. O que são sociedades complexas? São sociedades com sistema cultural, religioso, político e militar bem desenvolvido. Sistema cultural, religioso, militar, político e econômico. Esqueci do econômico. Sistema econômico bem desenvolvido. E entre esses principais povos pré-colombianos destacam-se os maias, os incas e os astecas. Por que eu fiz questão de falar dos povos pré-colombianos agora? Porque ao longo do vídeo vocês vão me ouvir falar de povos nativos americanos. Então, quem são esses povos nativos americanos? São esses povos pré-colombianos. E, reforçando, povos pré-colombianos eram os povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Colombo à América. Então agora nós vamos conhecer um pouco desses povos pré-colombianos, um pouco de sua sociedade, de suas atividades culturais, religiosas e depois em seguida, né, no próximo vídeo, nós iremos falar um pouco mais sobre a conquista desses povos pré-colombianos pelo povo espanhol, pelo reino espanhol. Tá bom? Então agora fiquem com a explicação sobre esses povos. Valeu, pessoal. Tamo junto, vamos lá. Aí nós temos, né, pessoal, os povos nativos americanos. Muitos povos nativos habitaram a América, mas nos concentraremos em três principais: os maias, os incas e os astecas. Sim, do norte do continente americano até o sul, nós vamos ver vários povos indígenas, pessoal. Só que para o nosso estudo aqui concentrado, nós só olharemos em especial neste momento para três. São esses três aí, os maias, os incas e os astecas, sendo que os maias eles ficavam ali mais na América Central, na região onde hoje é a atual Guatemala, também pega parte de Belize, El Salvador, uma parte também do México, que fica ali na América do Norte. E os astecas, esses sim, vivem ali na América do Norte, no território onde hoje é o atual México. E
os Incas, que se localizavam no sul do continente americano, aqui na América do Sul, no atual território do Peru. Pegava ali o Peru, pegava também parte da Bolívia também e Equador, alguma parte ali do Equador, certo, pessoal? Aí nós temos o mapa, o mapinha com a região onde esses povos habitavam. Olha só, aí da esquerda para a direita, nós vamos ter os maias, que habitavam ali, ó, a região da Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, uma parte do México que ele pegava, certo? Ali no centro, nós temos o Império Azteca, que ficava ali na região do atual território do México, né, do México, e ali na América do Sul nós temos o Império Inca, que pegava ali a região da Cordilheira dos Andes. Tá vendo, pessoal? Ó, região do Peru, Equador e Bolívia, certo? Região da Cordilheira dos Andes é uma cordilheira muito bonita que fica aqui na América do Sul e que eu creio que vocês estudarão ali em ciências esse ano. Então, pessoal, a gente já chega com o pé na porta mesmo, já vamos falar dos maias. Os maias, eles eram organizados em cidades-estados, pessoal, com destaque para Mayapán, Tikal, Xixan Itzá. São os nomes bem complicadinhos, porque afinal de contas são nomes indígenas, os nomes que esses nativos deram para as cidades aqui do nosso continente americano. E o detalhe fica por conta de cidades-estados. Nós já vimos lá na Mesopotâmia que havia formação de cidades-estados. E para refrescar a memória de vocês, o que são cidades-estados? São cidades com governos próprios, ou seja, leis próprias, administração própria, comércio próprio, governo próprio, ou seja, são cidades independentes. Elas estão dentro ali daquela região, no caso os maias, do povo maia, mas cada cidade tem sua própria lei, seu próprio governo, o seu próprio comércio. Então, Mayapán, Tikal, Xizá e Itzá são 3 cidades-estados. Todos esses 3 povos são maias, mas cada um obedece às leis, às regras de sua própria cidade, certo? Eles eram povos politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses. Até aqui, nenhuma novidade do que a gente já viu até então. Eles também, pessoal, lembrando os egípcios, construíram pirâmides que serviam de templos onde eram realizados os rituais de sacrifício aos deuses. Olha só, pessoal, esses daí são exemplos de pirâmides maias. Olha só, do lado esquerdo a gente tem uma, do lado direito a gente tem outra pirâmide diferente. A pirâmide do lado esquerdo ela fica no território do México hoje e a do lado direito fica na Guatemala. Então, essas pirâmides diferentes das pirâmides egípcias, elas não serviam para enterrar os mortos. As pirâmides maias, elas serviam como templo, assim como os zigurates, mas os zigurates eram templos para moradia dos deuses. E aqui não. Aqui as pirâmides maias, elas são templos que servem para cerimônias. As cerimônias aos deuses eram feitos sacrifícios humanos, pessoal, dentro dessas pirâmides, porque eles acreditavam que apenas com sacrifícios humanos, com sangue humano, que os deuses iriam se agradar, né? Iriam favorecer o povo. Aí nós temos outra característica dos maias, pessoal. O poder político era exercido pelo líder religioso, ou seja,
seja, pelo sacerdote, que era o representante dos deuses. Além disso, o milho era considerado sagrado. Pois é, pessoal, a base econômica dos maias, não só dos maias, mas vamos ressaltar aqui, dos maias, dos astecas e dos incas, a base econômica era através da agricultura. Então, vários produtos eram produzidos, como o algodão, a mandioca, o cacau e o milho. Mas só que na cultura maia, o milho era sagrado, porque eles acreditavam que as pessoas, os seres humanos, eles foram criados a partir da junção do milho com a água. Então, se na cultura cristã, judaico-cristã, se acredita que o homem nasceu através do pó do barro, que Deus modelou e soprou o fôlego de vida, ali os maias vão acreditar que foi o milho com a água, a mistura do milho com a água, a massinha do milho com a água que produziu o homem. E existia, né, a divindade protetora do milho. E aí a gente tem a imagem dela aí. E uma última característica maia é que eles possuíam conhecimento em astronomia e desenvolveram um sistema de escrita. Sim, pessoal, assim como os egípcios e os mesopotâmicos, os maias também desenvolveram sua própria escrita. Aí está, pessoal, um exemplo de escrita maia. Essa escrita maia ela era muito semelhante aos hieróglifos egípcios, né? Porque eles usavam também figuras e usavam alguns tracinhos ali, como a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, mas ela está mais parecida com a escrita egípcia. Observa só, com vários desenhos de figuras, né, com os significados, ou alguns traços ali também com os seus próprios significados. E essa escrita maia, ela tinha uma função. A função dela era religiosa, certo? Era sagrada e também ela poderia informar questões políticas. Além de questões sagradas, poderiam informar sobre as questões políticas, o que acontecia ali dentro do cotidiano político, comercial, né, que no caso é econômico também, dos maias. E essas escritas, elas ficaram grifadas ou grafadas nas pedras e também nos códices. O que são códices? Códices são espécies de folhas. Na verdade, não são nem folhas, são panos, né? Uns panos que eles são costurados um no outro. Depois de escrito nesse pano, né? Os mais escreverem, no caso os escribas mais terminarem de escreverem nesse pano, eles eram costurados um no outro, fazendo assim uma sequência da história. Eu também falei que os maias desenvolveram a astronomia e a astronomia maia ela foi bem aprimorada. Esse daí é um exemplo de calendário maia. E o calendário maia ele totalizava 365 dias, pessoal. Olha só que interessante. O nosso calendário atual ele tem 365 dias e de 4 em 4 anos ele tem 366, né, que é o ano bissexto. E o calendário maia ele já possuía 365 dias baseado no Sol, no movimento do Sol, ou seja, na rotação, certo? E isso daí prova que a sociedade maia ela era uma sociedade bem desenvolvida, era uma sociedade complexa. O que é uma sociedade complexa? Já falamos disso também. É uma sociedade desenvolvida, que tem o seu sistema econômico desenvolvido, o seu sistema político desenvolvido, no caso dos maias, eram as cidades-estados, sistema econômico era a agricultura, tem um sistema religioso também desenvolvido, que no caso é o sistema politeísta, as construções das pirâmides, e
a própria cultura maia ela é bem desenvolvida. Eles desenvolveram a escrita e também um calendário próprio, além de um sistema de numeração, certo, pessoal? Então, com o calendário desses povos, no caso do calendário maia, que o pessoal estava achando que o fim do mundo ia acontecer, né? Era o 2012 ia acontecer. Então, fica aí pra gente a referência dos maias. Agora, pessoal, nós vamos falar dos astecas. Os astecas, eles possuíam um poderoso exército que favoreceu eles a construírem um grande império. Aí está, pessoal, os soldados astecas, eles andavam com escudos e com esse tipo de bastão, né? Era um bastão de madeira que, se a pessoa tomasse uma cacetada desse bastão, ela terminava morrendo na hora, se essa cacetada fosse na cabeça. Ele era um bastão bem poderoso, com umas pontas ali, né, na parte superior dele, e eles se vestiam como os animais, principalmente como o jaguar, que é um felino ali da região da América do Norte, e eles acreditavam que o jaguar, né, era como se fosse o deus protetor ali, o animal protetor desses soldados. E através desse exército, né, da conquista de outros povos, o rei asteca conseguiu estender o seu poder sobre territórios que não eram seus, né, territórios estrangeiros, e quando há a conquista de território estrangeiro, há a formação do império. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, mais próximo. Vocês são da turma do 6º ano. O 6º ano ele é um reino. Então, toda a sala do 6º ano ela é um reino, é o território do 6º ano. Se vocês entrarem em guerra com o 7º ano e ganharem do 7º ano, o 7º ano passa a pertencer ao 6º ano. E o território do 7º ano vai ser anexado ao 6º ano, ou seja, vai passar a pertencer ao 6º ano. Quando isso acontece, ele deixa de ser, o 6º ano deixa de ser um reino e passa a ser um império. Porque ele vai estar, o rei do 6º ano vai estar comandando agora não só o povo do 6º ano, mas também o povo do 7º ano. E esse povo derrotado do 7º ano, quando ele é feito prisioneiro, ele pode se tornar escravo do povo do 6º ano. O povo do 7º ano se torna escravo do povo do 6º ano. E era isso que acontecia dentro do Império Azteca. Dentro do Império Azteca, quando se ocorria a conquista de outros territórios inimigos, aquele povo que era derrotado, ele se tornava escravo dos astecas. E esse povo derrotado, ele era vendido no comércio. Ele era vendido no comércio junto com os produtos agrícolas, que era a base desse povo. Além dos produtos agrícolas, a gente vai ver também ouro sendo vendido nesse território. Aí, pessoal, nós vemos que os povos conquistados, eles não só se tornavam escravos, como aqueles que não se tornavam escravos continuavam vivendo naquela terra que foi conquistada pelos astecas. Eles deveriam pagar tributos, ou seja, impostos ao governo asteca, ao imperador asteca. Esse pagamento era feito através de alimentos, ou seja, da produção agrícola, ou através de ouro, porque essa região do norte da América, onde ficava o Império Azteca, era rica em ouro. Então, eles poderiam pagar através de ouro ou então através de produtos agrícolas. A capital asteca era a cidade de Tenochtitlan, e era dentro da cidade de Tenochtitlan
que o comércio, né, a maior parte do comércio, ela era organizada. Todo esse comércio que eu já citei para vocês, o comércio de escravos, o comércio de produtos agrícolas, de ouro, todo ele era organizado ali na capital do Império Azteca, na cidade de Tenochtitlan, certo? E assim como os maias, os astecas, como eu já tinha ressaltado antes, eram povos politeístas e seus deuses controlavam elementos da natureza e a vida após a morte. Então, pessoal, os deuses astecas, eles eram igual ou parecidos, né, com os deuses egípcios. Eles controlavam os elementos da natureza, assim como os deuses egípcios representavam os elementos da natureza, controlavam a vida após a morte. E eles, assim agora como os maias, faziam sacrifícios humanos a esses deuses. Eles ofereciam o sangue das pessoas porque eles acreditavam que através, né, do sacrifício humano é que os deuses poderiam trazer uma boa colheita, poderiam trazer vitórias nas guerras, entendeu? Poderia fazer a transição de uma pessoa importante que tinha morrido para como se fosse o céu, né, o paraíso deles, né, que eles acreditavam. E muitos desses deuses, eles tinham, né, uma imagem bem colorida, bem vibrante, igual esses desenhos que aparecem para nós aí. E agora, pessoal, vamos falar dos incas. Os incas, eles construíram um império poderoso, assim como os astecas, a partir da conquista dos povos vizinhos. Então, eu já expliquei como se forma um império, como ocorre a formação de um império. Acredito que vocês já tenham entendido que através da conquista de um território que não é seu, quando você conquista esse território, você deixa de ser um reino, a sua nação deixa de ser um reino e passa a ser um império. Então, os incas, assim como os astecas, se tornaram um império. Sua capital era a cidade de Cusco. Não era esse Cusco, mas era a cidade de Cusco, no Peru. Mas esse Cusco da nova onda do imperador, ele é interessante porque ele está retratando ali o Império Inca, que ficava na região do atual Peru. E o Cusco, né, no caso, ele era o imperador desse império Inca naquele momento. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse filme para vocês verem alguns elementos desse Império Inca. Bem, pessoal, o imperador Inca era denominado de Sapa Inca e não de Cusco, embora o Cusco fosse o imperador ali no desenho. Então ele seria o Sapa Inca. Ele seria denominado Sapa Inca. Os incas eram considerados descendentes do deus Sol Inti. Não só o Inca, mas esse imperador Sapa Inca, ele era considerado um descendente desse deus, o deus Sol Inti. Aí nós temos a imagem do deus Sol Inti, que é esse solzinho aí com essa carinha linda, e que também representa hoje, né, a bandeira. Esse sol está dentro da bandeira da Argentina. Se a gente for pegar a bandeira dos nossos irmãos, nós vamos ver o solzinho lá. É o sol que representa o deus Inti, que era o deus Inca. Então, os incas, pessoal, eles eram uma sociedade também complexa. Eles tinham um sistema econômico bem desenvolvido, tinham um sistema político bem desenvolvido, como vocês podem ver. Eles cultuavam seus deuses, eles também eram politeístas, apesar de se considerarem descendentes do deus Sol Inti, mas existiam outros deuses que eram adorados ali dentro do Império Inca. Então,
na cobrança de impostos, né, de tributos, e para controlar as atividades agrícolas, os auxiliares do governo, né? São os auxiliares do governo ali, os burocratas do governo Inca. Eles criaram o quipo, que era um sistema que servia de auxílio para eles saberem quem pagou os impostos e quem estava contribuindo ali com as atividades agrícolas. Aí, pessoal, nós temos esse exemplo aí de quipo. O quipo, ele era essas cordinhas que tinham essas amarras coloridas, e elas serviam, né, para as pessoas lembrarem do que pagaram e do que não pagaram. Também atentando, pessoal, como o Império Azteca ele era rico em ouro, o Império Inca ele vai ser rico em prata. Então vai existir muita prata ali no Império Inca, eles trabalham com essa prata, e um dos sistemas de cobrança de impostos dentro do sistema Inca, do Império Inca, era a mita. A mita, M-I-T-A. Então, a mita consistia num período em que populares eles eram encarregados de irem para as minas de prata que ficavam nas altas montanhas da Cordilheira dos Andes. E um exemplo dessas montanhas é a montanha de Potosí, na Bolívia, que era uma montanha altíssima, onde se falta ar, porque o ar lá é rarefeito. E esse povo, né, que os populares incas, eles iam para lá escavar prata, tiravam prata de dentro das minas e ofereciam como imposto ao imperador. Os incas também, pessoal, produziram construções feitas de grandes blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente. E esses blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente, eles eram ótimos porque eles resistiam até aos grandes terremotos. E o grande exemplo que nós temos de uma cidade inca que foi construída a esses moldes é a cidade de Machu Picchu, que fica no Peru. Ela fica no alto das montanhas, pessoal, e ela intriga até hoje os arqueólogos, porque eles não sabem como os produtos, né, essas pedras, essas rochas, elas foram levadas até ali, como eles conseguiram levar todos os produtos agrícolas para serem plantados na cidade de Machu Picchu, porque na verdade eles não tinham os instrumentos adequados, segundo esses arqueólogos, para conseguirem chegar até a cidade. Mas, de alguma forma, eles construíram a cidade de Machu Picchu. É uma cidade histórica que está ali também entre as 7 maravilhas ali do mundo antigo. A cidade de Machu Picchu, e ela é muito interessante, muito curiosa. Quem conseguir juntar um dinheirinho, o Peru fica aqui do lado, faz fronteira com o Brasil, então vale a pena ir lá para fazer um turismo. Até o professor, quem sabe um dia vai conseguir ir lá para visitar, Deus queira, Deus permita que sim. E é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje trazendo informações sobre esses povos indígenas da América, mostrando a complexidade dessas sociedades, mostrando que elas tiveram um sistema religioso, político e econômico bem desenvolvido, um sistema cultural desenvolvendo escrita, astronomia ali também. Nos mostra que não só na África, não só no Oriente Médio, ali na região da Ásia, mas aqui na América, nós tivemos uma sociedades bem desenvolvidas. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.